Abolição da escravatura no Brasil. Evento ocorrido em 13 de maio de 1888, com a decretação da Lei nº 3.353, que extinguiu oficialmente a escravidão em território brasileiro. A Lei Áurea, como passou a ser chamada, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e promulgada pela Princesa Isabel, que substituía o monarca Dom Pedro II, ausente do cargo por encontrar-se em tratamento de saúde na Europa. Esse evento, representado pela decretação da lei, foi resultado de um longo processo marcado por uma série de medidas legislativas, de mobilização e de agitação sociais. Entre as medidas por meio das quais o poder público interferiu nos negócios da escravidão, inclui-se a Lei de 1831, que proibiu oficialmente o tráfico de africanos escravizados. Sem estabelecer medidas eficientes de repressão, o tráfico continuou a realizar-se ilegalmente por todas as décadas de 1830 a 1840, cessando apenas a partir da aprovação da Lei nº 581 de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que instituiu formas mais eficientes de repressão ao contrabando de escravos africanos. Outra medida implementada pelo poder público imperial foi a Lei nº 2040 de 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre, que definiu que não nasceriam mais escravos no Brasil e criou algumas condições nas quais os cativos poderiam reivindicar a liberdade em juízo, como nos casos de indenização da alforria por apresentação de pecúlio. A Lei nº 3.270 de 1885, chamada posteriormente de Lei dos Sexagenários, decretou que os escravos com mais de 65 anos deveriam ser considerados libertos. Essa lei também procurou modificar a forma como os processos de libertação por apresentação de pecúlio vinham ocorrendo, estabelecendo uma tabela que fixava o preço dos escravos de acordo com as faixas etárias. Ao estudar a história da abolição no Brasil, os historiadores apresentaram interpretações distintas para o processo. Algumas vezes, a ênfase no encaminhamento parlamentar resultou na construção de uma história feita de cima para baixo, encaminhada pelos grandes personagens políticos do período monárquico. Outras vezes, enfatizando-se os aspectos econômicos, o processo de abolição foi interpretado como resultado da modernização por que passava a sociedade brasileira na esfera da produção, especialmente a cafeeira, na segunda metade do século XIX, ou pelas ingerências do capitalismo internacional com interesses na constituição de um mercado de trabalho e de consumidores livres. Outras vezes ainda, foi a partir da ênfase na resistência dos escravos que se procurou interpretar a derrocada do regime escravista. Uma produção historiográfica mais recente tem procurado demonstrar que, mesmo no encaminhamento parlamentar da abolição, se fez presente a pressão de escravos e livres que defendiam um projeto abolicionista. No parlamento, eram aprovadas medidas legislativas que, acionadas pelos escravos, alteravam as relações de escravidão e contribuíam para abalar os alicerces da legitimidade da instituição escravista. Se ocorreram divergências entre os historiadores nas interpretações do processo de abolição, havia também diferenças entre aqueles que o viveram e o projetaram sob formas diversas. Para os escravagistas, a abolição da escravidão poderia significar a ruína econômica do Brasil, pela queda da produção agrícola exportadora, identificando os interesses do país como sendo coincidentes com os interesses do latifúndio exportador. Defendiam a preservação da escravidão, identificando-a como a única forma de preservar a produção da riqueza nacional. Procuravam, assim, protelar a abolição o quanto fosse possível e, opondo-se à intervenção do poder público nas relações da escravidão. Por isso, os defensores da manutenção da instituição escravista, em geral, rejeitavam as medidas legislativas encaminhadas ao parlamento, mesmo que não dispusessem sobre o final imediato da escravidão. Também no âmbito social, os defensores da manutenção da escravidão vislumbraram problemas, pois, como consideravam, a abolição deixaria livres, portanto, fora dos mecanismos de controle tradicionais, um grande número de indivíduos considerados despreparados para viver em liberdade. Mesmo entre os próprios abolicionistas, havia discordância sobre como deveria ser encaminhada a abolição.
Alguns defendiam que a abolição se fizesse respeitando plenamente o direito de propriedade, ou seja, preservando aos senhores o direito de indenização pelos escravos libertos. Outros defendiam a necessidade de que o processo de abolição fosse muito lento e gradual, para que, da mesma forma como preconizavam muitos escravagistas, os escravos pudessem ser adequadamente preparados para viver em liberdade. Essas expectativas de indenização e de um período de aprendizado para viver em liberdade foram contempladas na legislação emancipacionista, pois tanto as crianças libertas pela lei do ventre livre quanto os mais velhos libertos pela lei dos sexagenários foram colocadas obrigações de prestação de serviços. Os ingênuos libertos pela lei de 1871 deviam prestar serviços aos senhores de suas mães até que completassem 21 anos. Os escravos com mais de 60 anos deviam indenizar os senhores prestando-lhes serviços por 3 anos ou até que tivessem 65 anos completos. Poucos entre os abolicionistas foram radicais no sentido de defenderem um processo de abolição imediata e, como defendeu Luiz Gama, sem indenização. No abolicionismo, em geral, mais cauteloso, predominou a ideia de que o direito de propriedade era superior ao direito de liberdade. O segundo não poderia se firmar sem o respeito ao primeiro. Um outro elemento distintivo no interior do abolicionismo foi a defesa, por alguns de seus componentes, da necessidade de uma reforma mais ampla além da própria abolição. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças defendiam, ainda que de formas distintas, que a abolição deveria seguir-se de medidas que contemplassem a transformação do acesso à terra, possibilitando a integração diferenciada dos libertos na produção agrícola. A possibilidade de produção autônoma na terra foi certamente um projeto também de muitos escravos que viviam e produziam no universo rural. Prática comum na escravidão, o cultivo de roças de subsistência emprestadas aos escravos pelos senhores para diminuir o custo da produção da força de trabalho e fixarem o roceiro à propriedade, diminuindo a ocorrência de fugas, significou para os escravos a possibilidade de realizar uma produção mais autônoma, mesmo nos estreitos limites postos pelas relações de escravidão. A abolição, entretanto, não se seguiram quaisquer medidas para facilitar ou democratizar o acesso dos libertos à terra. Ao contrário, a produção na terra, para a enorme maioria dos ex-escravos, continuou marcada pelas relações de mando e subordinação, pela atrelagem e pela dependência pessoal, elementos tão característicos da sociedade escravista. Assim, mesmo considerando que a abolição da escravidão representa a mais marcante transformação porque a sociedade brasileira passou em toda a sua história, é preciso também levar em conta os elementos de continuidade que ela comporta, dentre eles os decorrentes do fato de que as transformações nas relações de trabalho não terem sido acompanhadas de transformações na estrutura agrária e na forma de acesso à terra. Juseli Mendonça.